E se eu te dissesse que metade das cenas mais insanas de Jurassic Park nunca chegaram aos cinemas? Sério, o filme quase teve um T-Rex nadando atrás de um bote, bebê Velociraptor atacando o recém-nascido, final completamente diferente e até personagens que morreriam de formas absurdamente brutais. O Spielberg cortou tanta coisa que praticamente existe um Jurassic Park oculto, uma versão alternativa que quase virou realidade, e hoje eu vou te mostrar tudo. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos junto para mais um vídeo. Pra começar, vocês sabiam que Jurassic Park quase foi um filme de stop motion? Pois é, isso mesmo. Aquele filme que revolucionou os efeitos especiais, que praticamente criou o CGI moderno, quase foi feito no estilo dos monstrões antigos de Hollywood. A ideia inicial era que os dinossauros fossem animados quadro a quadro, igual aqueles filmes antigos. O Phil Tippett, que é simplesmente uma lenda viva, o cara que trabalhou em Star Wars e em vários outros filmes gigantes, já tinha sido contratado para fazer tudo. Eles chegaram, testes com raptores e com o T-Rex, se movendo daquele jeito meio travado, típico do stop motion. Só que o Spielberg bateu o olho naquilo e ele viu que não ia funcionar. Afinal, ele queria algo completamente novo, completamente realista. Ele queria que as pessoas que estivessem na sala do cinema olhassem para o filme e tivessem certeza que eles estavam vendo um animal vivo na tela. Foi aí então que a galera da Industrial Light e Magic entrou com um negócio totalmente novo na época, o CGI realista. Eles fizeram alguns testes internos e mostraram pro Spielberg, e ele simplesmente pensou, tá, isso vai mudar tudo. E realmente foi algo que mudou. Jurassic Park deixou de ser um filme de stop motion e se tornou o marco de efeitos especiais que a gente conhece hoje. Tanto é que foi até engraçado que quando o Phil Tippett ele viu o CGI, ele falou, pronto, agora eu tô extinto. Mas o Spielberg não fez essa sacanagem com ele não. Ele acabou mantendo ele dentro do projeto como supervisor de animações. E essa combinação de animatrônicos gigantes, CGI avançado e supervisão de um mestre de stop motion mudou o cinema para sempre. Tá, mas agora vamos pro que interessa, né? As cenas deletadas. E ó, já vou começar com uma das mais insanas que eu já vi, que é a cena da perseguição no bote. No livro original do Jurassic Park, Alan Grant e as crianças descem no rio à procura do centro de visitantes. E no meio desse percurso, nada mais nada menos do que um T-Rex aparece nadando atrás deles. Sim, nadando. E se você tá achando que isso que eu tô falando é invenção, não é nada disso, galera. Essa cena, inclusive, quase foi filmada por muito pouco. Pra vocês verem, tinha até storyboard sobre essa cena rolando. Tinha quase tudo. Nessa versão do filme, o Alan Grant, o Tim e Alex encontram um T-Rex dormindo na beira do rio, comendo outro dinossauro. Eles precisam passar devagar, bem na ponta do pé e entrar no bote sem acordar o bichão. E eles até conseguem, eles entram dentro do bote, começam a remar, só que aí o Alex, né, no auge da inteligência dele, vira pro T-Rex e grita, ah, dinossauro estúpido. E aí o T-Rex acorda bem nessa hora, se levanta, ruge, mergulha no rio e começa a perseguição. De verdade, se essa cena tivesse entrado naquela época, vocês podem notar, seria simplesmente insano. Só que o problema mesmo, galera, é que o animatrônico gigante do T-Rex, ele não podia submergir na água. Não podia nem pegar respingos de água dele, não podia ter isso. E vamos lembrar, galera, a gente tá falando de um filme antigo. O CGI daquela época não se compara ao CGI de hoje em dia. Então, não tinha como essa cena ser produzida. Tá, mas se você já achou essa cena incrível, se prepara, porque o Jurassic Park 1, ele abriria o seu filme com uma cena envolvendo um bebê humano. No livro, existe um momento onde pequenos dinossauros cercam um recém-nascido numa clínica da Costa Rica. E Spielberg considerou adaptar isso pro filme. Só que ao invés de cupins, seriam velociraptores invadindo uma maternidade. Meu Deus do céu, olha isso, imagina o nível de trauma que o Spielberg ia gerar naquela época. Então o Spielberg deu uma olhada melhor nessa cena e pensou, eu acho que isso aqui já é demais. Então ele acabou cortando a cena, pois ele percebeu que isso mudaria muito o tom do filme. Outra cena que estava planejada mostrava uma garotinha brincando na praia remota quando é mordida por um dinossauro pequeno e listrado. No livro isso acontece e a cena estava nas versões iniciais do roteiro do primeiro filme. Mas isso acabou sendo reaproveitado como a abertura de Jurassic Park: O Mundo Perdido. Ou seja, a ideia não morreu, só mudou de lugar, vamos dizer assim. E ó, lembra daquele aviário gigantesco
gigantesco lá do Jurassic Park 3? No roteiro inicial, depois da fuga do T-Rex, Alan, Tim e Alex iam entrar num viveiro enorme de répteis voadores e seriam atacados lá dentro. E essa cena também vinha direto do livro, só que ela acabou não acontecendo. E por que ela não rolou? Justamente por causa de orçamento, né? Faltou grana e também pela dificuldade de filmar uma cena dessa. Vamos pensar um pouco, né, galera? Manejar criaturas voadoras realistas em 1993 era quase impossível. Então a ideia ficou guardada no armário até ser usada lá no terceiro filme. Tá, mas agora vamos falar de uma cena deletada que, se tivesse entrado no filme, deixaria tudo muito mais claro. E sim, eu tô falando do mistério do Triceratops doente. No filme, a gente nunca recebe uma explicação completa, mas existe uma cena onde Alan e Ellie encontram pedrinhas arredondadas dentro das plantas lilás indianas. Eles explicam que eram pedras de moela, que os animais usam para ajudar na digestão. Só que o Triceratops, ao tentar engolir essas pedras, acabava comendo frutos venenosos. Toda essa explicação existe dentro do livro e também existiria dentro do filme. Só que, se ela tá nesse vídeo, é porque ela foi deletada. E ó, não para por aí não. Existia também uma cena em que Alex encontraria um bebê Triceratops totalmente animatrônico, feito por Stan Winston, interagindo com ele e ganhando o nome de Ralph. E ele até montaria no bichinho. Só que assim como a última cena, se ela tá aqui nesse vídeo, é porque ela também foi cortada. Mas não fiquem tristes porque o animatrônico do Triceratops bebê foi reaproveitado lá no segundo filme, mostrando ele dentro de uma jaula. Agora, uma das histórias mais curiosas é que o Ian Malcolm, lá no primeiro filme, durante o ataque ao T-Rex, ele seria um completo covarde. No roteiro original, ele fugia correndo igual ao advogado Gennaro. Mas o Jeff Goldblum, ele olhou para aquilo e falou: irmão, o Ian Malcolm não faria isso. Ele foi até o Spielberg e propôs aquela cena clássica dele correndo com o sinalizador na mão, distraindo o T-Rex de propósito. O Spielberg curtiu tanto a ideia que reescreveu a cena. E pronto, nasceu um dos momentos mais icônicos do cinema. E agora segura, porque essa próxima cena você com certeza vai surtar. Existe um monte de gente que jura de pé junto ter visto na versão do cinema o T-Rex destruindo uma parede lá no final do filme. Tipo, quebrando tudo e entrando no saguão com força bruta. Só que isso nunca aconteceu. Isso nunca foi filmado, isso nunca existiu. O próprio supervisor de efeitos especiais falou isso. É literalmente um efeito Mandela gigantesco. Tá, mas agora vamos focar um pouquinho em falar das mortes que acabaram sendo deletadas do filme. A morte de Ray Arnold, o personagem do Samuel L. Jackson, seria bem mais brutal do que a gente viu no filme. Ele atravessaria a cerca, iria até o galpão, seria perseguido por um raptor, perderia um braço, perderia uma perna e Ellie chegaria lá e tropeçaria no corpo dele. Só que no dia de filmar, o furacão Ilique destruiu todo o set. Nunca conseguiram realizar essas gravações. Sobrou só o braço que caiu no ombro da Ellie dentro do filme. Já o advogado Gennaro, além de virar almoço no banheiro, ele teria uma cena em que o seu braço cortado apareceria mais tarde entre os destroços. Só que o Spielberg acabou cortando essa cena porque ele já estava vendo que o filme estava ficando com muito gore e ele não queria mais tanto isso. Outra sequência de cenas deletadas acontece lá no comecinho do filme, durante a escavação. E essa cena mostrava o Alan Grant e a Ellie em um clima mais romântico. Tem também uma cena que aparece lá no trailer do filme, a Ellie pegando uma folha extinta enquanto o Jeep chega na ilha. No filme isso acabou sendo deletado, mas faria muito sentido, afinal a personagem dela tem altos conhecimentos de paleobotânica. Ah, e lembra dos netos do John Hammond? Pois é, no roteiro original existia uma cena onde explicava que os pais das crianças estavam se divorciando e por isso elas estavam na ilha. A visita deles no parque era uma tentativa dele de distraí-las daquela situação. Essas cenas acabaram sendo gravadas, só que no corte final elas foram descartadas. Outra coisa interessante é que vários dinossauros acabaram sendo trocados durante a produção. O dino doente originalmente seria um estergossauro, mas o Spielberg achou que o Triceratops seria mais icônico e mais fácil de controlar com o animatrônico. Os velociraptores no livro são, na verdade, deinônicos, mas o livro acabou colocando o nome deles de velociraptores, pois achou mais interessantes.
Só que durante o desenvolvimento do filme, paleontólogos encontraram o Utahraptor, que era exatamente do mesmo tamanho dos velociraptores que a gente vê no filme. A icônica cena da manada também acabou mudando de plano várias vezes, até virar a famosa corrida dos galinhos. Tá, mas agora vamos falar do criador do Parque dos Dinossauros, o John Hammond. No livro, ele morre devorado por cupins. No filme, o Spielberg queria um personagem mais otimista, mais carismático, então ele decidiu poupar o velhote. Só que é claro que várias cenas alternativas acabaram sendo planejadas. Tinha uma onde o esqueleto do T-Rex caía em cima dele, outra em que um raptor matava ele dentro do teatro, outra onde ele tentava salvar ovos e era atacado, e uma em que um helicóptero tentava resgatá-lo, mas o Brachiosauro bloqueava a visão e o piloto ia embora, deixando o coitado lá dentro da ilha. Todas essas cenas acabaram sendo deletadas da versão final do filme. E já que a gente está falando do final do filme, a história desse final não é muito diferente não. Existiam vários finais alternativos para o filme. E o curioso é que em nenhuma delas o T-Rex apareceria como herói. Em uma delas, os humanos usavam guindartes do museu para esmagar os raptores. Em outra, John Hammond aparece do nada com uma espingarda. E existe até um final em que Alan Grant e as crianças fogem de Jeep. O T-Rex persegue, eles sobem no helicóptero e o T-Rex segura o helicóptero tentando puxar para baixo. E também tem uma outra versão onde o T-Rex tenta pular atrás do helicóptero, encontra um brachiosauro e um deles acerta o T-Rex com uma rabada, começando uma luta de titãs. É, eu sei, meu Deus do céu, é cada final louco que eu olho pra isso e falo, meu, ainda bem que eles escolheram o final original. E isso faz todo sentido, né? O Spielberg descartou tudo isso porque ele sabia que o T-Rex tinha que terminar como uma mistura de ameaça e também salvador. E foi assim que a gente ganhou aquele final absurdamente lendário, com o T-Rex rugindo enquanto uma bandeira passa na frente dele. Beleza, mas agora eu quero saber de vocês. E aí, qual dessas cenas deletadas você mais curtiria ter visto dentro do filme? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!